Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 398 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé. Nós estamos falando aqui do livro das Confissões, né? Especialmente das menções que Santo Agostinho faz nesse livro, do livro do Gênesis, né? A escolha do Gênesis é devida, a meu parecer, às verdades que este contém, das quais a primeira é a da criação, que é essencial para estabelecer o colóquio próprio das confissões do homem com Deus. De fato, ele quer saber como Deus, no princípio, criou o céu e a terra, e confessa ter alcançado três grandes certezas: que só Deus é eterno, porque só Deus não está sujeito por natureza à mudança, e todas as coisas que não são aquilo que Deus é, receberam o ser de Deus, que nenhuma criatura, por mais perfeita que seja, é coeterna com Deus. Confessa essas certezas e dissolve as dificuldades, não poucas nem fáceis, contra a criação, particularmente contra a criação do tempo, ou mais precisamente com o tempo. Da doutrina da criação extrai a noção de Deus transcendente e imanente. Sob esse ponto, as confissões são extraordinariamente ricas. Deus é, abre aspas, remotíssimo e presentíssimo, altíssimo e muito próximo, interno e eterno, mais íntimo que aquilo que em mim é mais íntimo, e mais alto do que aquilo que em mim é mais alto. Fecha aspas. São todas as expressões nas confissões de Santo Agostinho, né? Da doutrina da criação deriva outra, não menos luminosa, que permeia, anima e guia toda a obra das confissões: a providência. A providência, abre aspas, cuida de cada um como se estivesse só esse para cuidar, e cuida de todos como de cada um. Fecha aspas. À luz dessa verdade, Agostinho narra sua vida. Nos planos da providência entra também o mal, não porque seja obra de Deus, mas porque Deus, justo e bom, coloca-o na ordem. De fato, Deus, abre aspas, é ordenador e criador de todas as coisas que existem na natureza, mas dos pecados é somente ordenador. Fecha aspas. Por isso os pecadores podem agir contra o querer de Deus, mas não podem escapar à ação de Deus. A ideia da ordem domina muitas páginas agostinianas, sobretudo as que tratam do angustiante problema do mal. Conduzido por esse problema, Agostinho levanta velas e insere no discurso filosófico o discurso teológico, que é essencialmente o discurso da graça e da salvação. Problema do mal que era muito importante para ele, né, por causa da sua origem maniqueísta e por causa da luta que ele empreendeu contra os maniqueístas, né? A salvação tem um ponto de partida, que é o pecado, e um ponto de chegada, que é a presença da graça. O pecado tem um movimento contrário àquele que conduz o homem à posse de Deus. O caminho até Deus, que Agostinho percorre tão frequentemente, vai das coisas exteriores às interiores, das inferiores às superiores, isto é, em palavras menos abstratas, do mundo
ao homem, do homem àquele que o transcende, que é Deus. O leitor recordar-se-á do duplo preceito agostiniano: volta-te para ti mesmo, transcende a ti mesmo. O pecado, ao contrário, supõe o movimento inverso. De fato, abre aspas, não é uma substância, mas a perversão da vontade, e nos afasta da suprema substância de ti, ó Deus, para voltar-se para as coisas inferiores e, rejeitando seus bens interiores, incha-se nos bens exteriores. Fecha aspas. Torna-se por isso alienação e drama, a verdadeira alienação e o único drama do homem. Esse é o drama que é refletido, né? Ou é matéria, ou é substância, ou é conteúdo, né? Da grande literatura ocidental, né? O drama do homem em pecado original, solto no mundo, muitas vezes sem Deus. Ou também o drama do homem solto no mundo, com o pecado original e a sua tentativa de voltar-se a Deus. São todos temas da grande literatura criada pelo homem, né? O drama do homem no mundo, né? As convicções profundas servem de substrato para a doutrina da graça, enunciada frequentemente nos termos antitéticos de escravidão e liberdade, deformidade e beleza, dispersão e unidade, vaidade e plenitude, morte e vida, inquietude e repouso. São essas algumas das tantas antíteses que constituem a trama das confissões. A solução dessas antíteses é Cristo. Cristo, mediador e única esperança dos homens. Nele resolve-se e aplaca-se nosso drama humano. É Ele, o imortal e o justo, que, fazendo-se mortal e permanecendo justo, dá aos homens mortais e injustos o poder de tornar-se justos e imortais. Abre aspas, ó Verbo, exclama Agostinho falando ao povo. Ó Verbo, que existes antes de todos os tempos, por meio do qual foram criados os tempos. Nascido no tempo, mesmo permanecendo eterno, tu despertas os seres temporais e os tornas eternos. Fecha aspas. Por isso encontramos a expressão mais alta do mistério da graça nas palavras conclusivas do livro 10º das Confissões, o mais longo e o mais profundo de toda a obra. São as palavras com as quais o jovem bispo, que se sentia esmagado pelo peso da nova responsabilidade e meditava na fuga, grita sua grande esperança e aceita confiante continuar o pesado ministério. Abre aspas. Quanto nos amaste, Pai bom, e não poupaste teu único Filho, entregando-o aos ímpios por nós. Quanto nos amaste a nós, por quem ele, não julgando uma usurpação sua igualdade contigo, fez-se súdito até a morte na cruz. Ele, único ser livre entre os mortais, tendo o poder de depor a sua vida e tendo o poder de retomá-la, vitorioso e vítima por nós em tua presença, e vitorioso enquanto vítima. Sacerdote e sacrifício por nós em tua presença, e sacerdote enquanto sacrifício, que de servos tornou-nos teus filhos, nascendo de ti e servindo a nós. Com razão está firme minha esperança nele, de que curarás todas as minhas debilidades,
graças àqueles que se sentam à tua direita, intercede por nós junto a ti. Sem ele eu desesperaria. As minhas fraquezas são muitas e grandes, mas mais abundante é tua medicina. Fecha aspas. A mística agostiniana levanta voo destas páginas teológicas. As confissões foram escritas como um livro de elevações espirituais, e tais são, na realidade. A palpitação da oração atravessa-as de página a página. Começam com um grito de estupor pela grandeza de Deus e a condição do homem pecador que quer louvá-lo. Terminam com o desejo em direção à paz sem fim, que é a plenitude de vida e estabilidade em Deus. A oração nasce da visão filosófica e teológica juntas e confundem-se com essa. Abre aspas. Quem me fará repousar em ti? Quem te fará vir a meu coração para embriagá-lo? Então, eu esqueceria meus males e meu único bem abraçaria. Tu. O que és para mim? Tem misericórdia para que eu fale. E que sou eu mesmo para ti, de modo que me mandas amar-te e irritas-te comigo e ameaças-me, se não obedeço, com graves desventuras, como se fosse uma desventura leve a própria ausência de amor por ti. Oh, dize-me, por tua misericórdia, Senhor Deus meu, o que és para mim. Dize a minha alma, tua salvação sou eu. Dize-o para que eu ouça. Estreita é a casa da minha alma, para que tu possas entrar nela. Alarga-a, então. Está em ruínas. Restaura-a. Contém algumas coisas que podem ofender tua vista. Admito-o e disso sou culpado. Mas quem poderá purificá-la? A quem gritarei, senão a ti? Fecha aspas. Dessa sentida necessidade de purificação interior, expressa no início, deriva o longo exame de consciência descrita no livro 10º. Exame que não parte de pressupostos neoplatônicos ou pitagóricos, que Agostinho rechaça, mas de pressupostos evangélicos. Todas as coisas são boas e dignas de louvor. Mas se, contra a lei da ordem, apegamo-nos a elas com a cola do amor, impedem nosso caminho e incitam-nos rumo ao não ser. Abre aspas. Que te louve também minha alma por tais coisas, Deus, Criador de tudo, mas sem deixar-se envolver nessas pelo amor através dos sentidos do corpo. Elas vão até onde iam para deixar de existir e destroem a alma com paixões pestilentas, porque seu desejo é existir e repousar entre as coisas que ama. Mas aí não pode encontrar um lugar de repouso, porque as coisas não são estáveis. Fogem, e quem poderia alcançá-las com os sentidos da carne, ou agarrá-las, mesmo quando estão próximas? Fecha aspas. Por isso, o autor das Confissões, referindo-se a São João, recorda o tríplice preceito de abster-se dos desejos da carne, dos desejos dos olhos e da ambição do mundo. Isso é uma coisa muito importante, né, na teologia mística, essa passagem de São João, né? São as nossas perdições, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a ambição do mundo.
as três concupiscências, né? E funda sobre esse o precioso e severo exame de consciência, que tem por objetivo fazer conhecer aos leitores, com humilde sinceridade, os resultados do empenho ascético de dominar a atração dos sentidos, a curiosidade e o orgulho, que é exatamente as três concupiscências, né? Os desejos da carne, que são vêm pelos sentidos, né? A curiosidade são os desejos dos olhos, né? E a ambição do mundo, que é o orgulho, né? As três fontes de tensão que põem à dura prova as ascensões do espírito. A propósito das atrações dos sentidos, aqui emerge o contraste, descrito com fina psicologia, entre o amante do belo e o asceta. Dois homens que habitam juntos em Agostinho. O primeiro compraz-se com as belezas corporais, amante do belo, né? E arrisca-se a parar aí. O segundo, o asceta, não nega essas belezas, mas quer servir-se delas como escada para subir a uma beleza mais alta. Esse contraste, por mérito precisamente do ascetismo, resolve-se, embora nem sempre plenamente, em uma colaboração, em um encontro. Abre aspas para Santo Agostinho. Quantas coisas, tantas que não se podem enumerar, os homens acrescentaram às atrações naturais dos olhos, mediante várias artes e ofícios, nas vestes, nos calçados, em vasos e produtos de todo gênero, e depois nas pinturas e nas diversas representações que vão muito além da necessidade, da medida e de um significado piedoso. Seguindo exteriormente suas criações, os homens abandonam interiormente seu Criador e destroem aquilo que delas criou. Mas eu, Senhor meu e honra minha, extraio também daqui um hino para ti e um louvor para oferecer em sacrifício a quem sacrifica por mim. A beleza que através da alma transmite-se às mãos do artista provém daquela beleza que supera as almas, à qual minha alma suspira, dia e noite. Fecha aspas. Aqui é a ascensão, né? A ascética, né? Da beleza das coisas para a beleza de Deus, né? E veja que aqui não são das coisas criadas por ele, né? São das coisas criadas pelo homem, né? O belo criado pelo homem, né? Mas essa ascensão à beleza eterna não é fácil nem comum a todos os amantes do belo. Abre aspas. Mas quem fabrica e busca as belezas exteriores tira daí a norma para julgar seu valor. Não tira daí a norma para fazer bom uso delas. Mas existe, e não a veem. Caso contrário, não iriam tão longe e conservariam sua força junto a ti, em vez de desperdiçá-la em amenidades debilitantes. Fecha aspas. Muitas vezes não a alcança plenamente nem Agostinho. Abre aspas. Eu, que muitas vezes o digo e vejo, deixo enredar meu passo ao laço das belezas exteriores. Mas o desenredas daí tu, Senhor, tu o desenredas, porque tua misericórdia está diante de meus olhos. Deixo-me tomar miseramente e livras-me misericordiosamente. Às vezes sem fazer-me sofrer, por ter caído só com a ponta do pé. Às vezes com dor, por estar já de todo envolvido. Fecha aspas.
outro contraste que o asceta tenta resolver. Ocorria entre a avidez de conhecer, observar, experimentar. Dessa avidez, que foi profundíssima em Agostinho, nasceu na juventude sua grande paixão pelo teatro e pela astrologia, e o dever, tornado já um hábito, de pensamentos sérios e solenes. Abre aspas. Se não assisto mais às corridas dos cães atrás das lebres no circo, porém no campo, se por aí passo por acaso, distrai-me, talvez também, de alguma reflexão séria e atrai-me aquela caça, que não me obriga a desviar o corpo de minha cavalgadura, mas a inclinação do meu coração sim, frequentemente me atrai. Enquanto sento em casa, uma tarântula que captura as moscas, uma aranha que envolve em suas redes os insetos que ali se enredam. Daí passo sim a louvar a ti, Criador admirável, ordenador de todas as coisas. Mas não era essa a minha intenção no início. Fecha aspas. Mas o contraste mais difícil referia-se aos louvores. Os louvores agradam. Abre aspas. Neque enim mihi cornea fibra est. Diz Agostinho que foi muito louvado, citando um verso de Pércio. Entretanto, o desejo de ser louvado, a vanglória, a complacência de si, são um mal sutil e perigoso. Por outra parte, não se deve abandonar um louvável teor de vida pelo fato de ser louvado. Nem pode um bispo não desejar que seu ministério seja apreciado. O bispo de Hipona, alma sensibilíssima e nascida para a amizade, sentia a dificuldade de passar incólume entre esses dois fogos. Para conseguir isso, rezava muito, sondava os próprios sentimentos, propunha-se a amar, sobretudo, a verdade. O esforço ascético, ao qual acenamos rapidamente, está sendo sempre sustentado em Agostinho pelo desejo místico, que para ele quer dizer fugir das espirais devoradoras do tempo e tender à plenitude do ser. Eis as palavras com as quais encerra as célebres meditações sobre o tempo. Nelas se fundam ideias convergentes de 3 matizes diversos: a filosofia plotiniana, a cristologia paulina, a poesia dos Salmos. O discurso de Santo Agostinho sobre o tempo nas Confissões é muito célebre, né? E é longo, né? E é muito mais sábio, né, que o discurso sobre o tempo da nossa ciência moderna, né? Aquelas loucuras de Einstein, né, sobre o tempo e o espaço, né? Mas vamos aqui ao Santo Agostinho. Abre aspas. Mas porque tua misericórdia é superior a todas as vidas, eis que minha vida não é senão distensão, enquanto a tua destra recolhe-me em meu Senhor, o Filho do Homem, mediador entre ti, uno, e nós muitos, em muitas coisas e com muitas formas, a fim de que por seu meio eu alcance. Quem me alcançou e recomponha-me depois dos dias antigos, seguindo o Uno, esquecido das coisas passadas, nem dirigido às futuras, que passarão, mas rumo àquelas que estão adiante, não distendido, mas tendido, não com distensão, mas com tensão, sigo a palma da chamada celeste.
Agora ouvirei a voz de teu louvor e contemplarei tuas delícias que não vêm nem passam. Agora meus anos transcorrem entre gemidos e meu conforto és tu, Senhor, meu Pai eterno. Eu me dissipei nos tempos, cuja ordem ignoro, e meus pensamentos, estas vísceras íntimas de minha alma, são dilacerados por multiplicidades tumultuosas, até o fim, até o dia em que, purificado e limpo pelo fogo do teu amor, confluirei em ti. Fecha aspas. A esse desejo humilde e sincero responde, às vezes, o dom extraordinário da graça. Diz-nos isso o próprio Agostinho, com palavras veladas, mas transparentes. Falando das suas meditações cotidianas, das quais as confissões oferecem-nos uma prova, escreve, abre aspas, essa é a última citação do capítulo, né? Nós vamos terminar. Frequentemente faço isto é minha alegria, e nesse gozo refugio-me sempre que posso livrar-me das imposições das ocupações. Mas entre todas as coisas que revisto, consultando-te, não encontro um lugar seguro para minha alma, senão em ti. Somente ali se recolhem todas as minhas dissipações e nada de mim se aparta de ti. Às vezes me introduzes em um sentimento interior de todo desconhecido e indefinivelmente doce, que desde que alcance dentro de mim sua plenitude, será não sei o que não será esta vida. Em vez disso, recaio sob os pesos tormentosos da terra. As costumeiras ocupações reabsorvem-me. Esse trecho ele cita, né? Ele descreve a meditação, né, que ele faz, né? Como o Frei Agostinho fala, né? Essas são as meditações das quais surgiram toda a obra das confissões, né? Frequentemente faço isso. Somente ali se recolhem todas as minhas dissipações e nada de mim se aparta de ti. Às vezes me introduzes em um sentimento interior de todo desconhecido e indefinivelmente doce, que desde que alcance dentro de mim sua plenitude, será não sei o que não será esta vida. Ou seja, é a eternidade que se introduz, né, através da meditação na vida do meditante, né? Então aqui ele termina, né? A Frei Agostinho Trapeze termina esse capítulo sobre o livro das Confissões, né? Um capítulo breve, né? Em comparação com a obra de Agostinho, mas me parece um capítulo muito tocante, né? O Frei Agostinho aqui mostra todo o seu amor pelo seu pai espiritual, né? Sobre o Agostinho, nessa parte ele está falando sobre Agostinho místico, né? Sobre as elevações espirituais de Santo Agostinho, sobre a beleza, né, das expressões agostinianas sobre Deus, sobre a relação de Deus conosco e de nós com Deus, né? Bem, é uma obra, a Confissões é uma obra tão fundamental, né, na literatura universal, né? Ela é tão, embora seja uma obra
de mística católica, né? Ela invade, né? Ela invade toda a academia, né? Ela invade as universidades, né? Ela sempre teve leitores, digamos assim, não católicos até, hoje em dia principalmente, né? Como uma obra de literatura que o pessoal não sabe. Quer dizer, o não católico, né, ele percebe, o ateu, por exemplo, o pagão, ele percebe a beleza dessa obra. Não é? Ele percebe a qualidade literária da obra. Ele percebe a qualidade de quem a escreveu. Ele só não tem explicação para isso, né? Ele só não tem o entendimento, né, de onde vem essa beleza, né? E para quem Santo Agostinho escreveu essa obra, né? De resto, ela ela não pode ser desconhecida, né, por quem trata desses assuntos, mesmo que pagãos, né? Acontece também com outra obra, principalmente aqui no Brasil, né, que é a obra dos sermões acontece também com a obra dos sermões de Padre Antônio Vieira, essa coisa de a academia não conseguir ficar imune, né, a essa obra. A mesma coisa das confissões, né? Uma obra que ela invade, né, esse meio por causa da sua beleza, né? É uma beleza que não consegue ser desprezada, né? Ela não pode ser não vista, né? Ninguém pode desconhecer, né? Quem estuda literatura não consegue desconhecer essa obra, né, de Santo Agostinho. Para nós, ela tem muito mais valor, né, obviamente, além da qualidade literária, né? E o Frei Agostinho Trapé, nesse capítulo, ele demonstra toda a sua admiração, né, pelo seu pai espiritual. Então, eu gostaria agora, nós terminamos, né, o capítulo 33, né, e vamos, se Deus quiser, no próximo encontro, começar o capítulo 34, né, que vai falar sobre a obra da Trindade, né, sobre a Trindade que Santo Agostinho escreveu, que também é uma obra mística, né, pelo menos tem aspectos místicos, né. Então, a palavra agora é com vocês, se houver alguma observação. Professor. Sim. A leitura de hoje me fez lembrar um comentário que o senhor fez outro dia sobre uma tensão que a gente sofre em relação à crise na igreja. O assunto no dia era esse. E lendo hoje aqui, me faz pensar que a gente vive uma tensão entre as ações que nós praticamos e as intenções que movem essas nossas ações. E que, às vezes, essa tensão elas nos fazem sentir tentados a buscar um refúgio em algo que seja seguro, abandonando essa coisa. Por isso que às vezes há essa questão de as pessoas irem atrás dessa coisa assim, muito, esse purismo, né? Justamente por causa dessa constante tensão. Por isso que é tanto medo dessa tensão, é tanto
Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Está. Estou. Por medo de errar, a gente nem tenta. A gente abandona. Porque as nossas ações, mesmo as nossas ditas boas ações, elas não são puras, né? Nem sabemos se são boas. Pois é. Eu digo assim, quando eu falo em boas ações, é que elas têm uma aparência de tal coisa. Ou pelo menos a nossa intenção que elas sejam boas. Né? Sim. Esse é o grande problema de nós diante de Deus, o Paulo. Quer dizer, ele fala, né, aqui, né? Esquecido das coisas passadas, nem dirigido às futuras, que passarão, mas rumo àquelas que estão adiante, não distendido, mas tendido. Não com distensão, mas com tensão, sigo a palma da chamada celeste. Então, nós não é vã a nossa procura de uma vida aqui distendida, não é? A nossa vida aqui é de tensão. Nós temos tantas razões para a tensão, né? Com relação à nossa própria salvação, né? Com relação à nossa própria relação com Deus, com relação à visão que Deus tem de nós, com relação às coisas que nós fazemos, se agradamos ou não a Deus. Tudo isso é fonte de tensão em nossa vida. Tensão que não pode ser colocada de lado. Tensão que nós temos que aprender a viver. Tensão que um dia acabará, né? Mas não sabemos qual é esse dia, né? Mas ele fala, o meu conforto és tu, Senhor, meu Pai eterno. Então essa é a visão de Santo Agostinho, né? Estamos tensos, estamos inseguros, o passado já passou, o futuro ainda não veio, nós estamos no presente, tensos, à procura de ti, Senhor, não é? Tensos. É uma espécie, se eu posso expressar assim, né? Essa tensão é uma espécie, quem a sente, né? É uma espécie de oração permanente a Deus, né? Essa tensão é a coisa boa que nos ocorre. Se nós estivermos confortáveis, tem alguma coisa errada conosco. Né? Essa é a tensão que é uma espécie de consciência, né, de que nós estamos num lugar errado, por culpa nossa, estamos tateando o caminho para encontrar o lugar certo. Essa tensão é boa, é fundamental, né? É a que nos move, é a que nos... Quer dizer, essa atenção precisa ser absorvida por nós como um hábito. Não há vida espiritual sem essa tensão. Eu diria, é uma graça que Deus nos dá viver sob essa tensão. Essa tensão de estar sempre duvidando das nossas ações, duvidando de se estamos agradando ou não a Deus, duvidando de se Deus está contente conosco, duvidando dos nossos atos, se são pecaminosos ou não. A nossa condição é essa.
Essa é a nossa natureza caída, natureza humana saudável. É essa da tensão. No mundo moderno, isso é a coisa mais louca que pode ser falada no mundo moderno. Porque o mundo moderno é um mundo de conforto, é um mundo de antidepressivos, é um mundo de travesseirinhos de pena de ganso, é um mundo de simplesmente de viver relaxadamente, né? Vocês vejam, vocês podem pegar vários exemplos disso, mas me ocorreu um aqui, de propaganda de planos de aposentadoria. Você pega sempre nessas propagandas um casal de velhinhos, né? Muito bem apessoados, muito limpinhos, muito bem vestidos, e sempre alegres, né? Sempre relaxados, às vezes numa praia, às vezes assim tomando um drink, né? Veja, velhinhos que estão próximos da morte, né? Eles deviam estar preocupados com outras coisas, né? Para se salvarem, né? Então, o mundo de hoje, ele esqueceu o que é essa tensão, essa coisa do confiar em Deus e desconfiar de nós. Isso aí tudo desapareceu, né? Então eu entendi perfeitamente o que você falou, Ana Paula. Perfeitamente. E acho que você está absolutamente certo. Essa tensão é cruz, não é isso? É um dos aspectos da cruz. Então não aceitá-la, ou tentar fazê-la desaparecer, é negar a cruz. É negar a cruz, né? Então é isso. Professor, toda vez que ultimamente, quando eu tenho algum desânimo, vamos dizer assim, eu fico dizendo para mim mesma que não dá para ter um desânimo, porque a única coisa que eu posso fazer é continuar andando para frente, né? O que eu posso fazer é continuar rezando, mesmo que essas minhas orações sejam imperfeitas, mesmo que eu duvide delas, porque eu duvido que eu esteja fazendo-as com a devida devoção, com a devida atenção, que eu, mesmo quando eu leio uma página inteira de livro e não prestei atenção ao que eu li, aí eu tenho que ler de novo. E às vezes não vai. A segunda leitura também não vai uma porcaria. Isso. Então, a única coisa que me ocorre é que eu tenho que continuar tentando. Isso é tensão. Isso é tensão. Nós temos que ser uma corda estendida, bem firme. Uma corda de instrumento, né, musical. Só quando ela está bem estendida que ela emite som, né? E essa tensão, ela é a condição fundamental de quem está procurando a Deus, né? Procurando as migalhas misericordiosas que Ele espalha na nossa vida, tentando pegar essas migalhas, né? Para a nossa vida, porque nós somos miseráveis, né? A nossa natureza é assim, né? É miserável, né? Isso não é uma demonstração. Quando os santos falam assim, a gente fala, esse cara está falando assim,
uma humildade e tal. Não é humildade, é senso de realidade. Né? Nós somos miseráveis. E aceitar a nossa condição de miserabilidade é o primeiro passo para a gente se aproximar daquele que é misericordioso. Né? Então, aceitar a nossa miserabilidade é aplicar a justiça de Deus em nós. E só quando a gente aplica a justiça de Deus em nós que aparece a misericórdia. Né? É outra coisa que está completamente maluca hoje em dia. Né? Porque hoje em dia nós vivemos dentro da igreja, né, um Deus de misericórdia, sem a justiça. Né? A justiça é essa. Né? A justiça ela é aplicada por Deus, mas ela pode ser aceita ou não aceita por nós. Né? E nós só podemos acessar a misericórdia de Deus se nós aceitarmos a sua justiça. Né? Não há outra forma. Então, enfim, as confissões é toda uma aceitação de Santo Agostinho da justiça de Deus. Né? E na esperança dele aplicar a nós a sua misericórdia. Né? É simples de falar, né? Mas complicadíssimo de viver. Alguém tem mais alguma observação? Então, amanhã nós começaremos a leitura da página 409. Capítulo 34. Senhor Deus único e uno, Deus Trindade. Deus lhes pague a presença, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.